Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora, capítulo 4, Autossuficiente, o Deus de infinita provisão, parte 2. Por que temos necessidades? Entretanto, a humanidade tem várias necessidades, uma realidade que gostaríamos muito de vencer ou esconder. Os norte-americanos, em particular, valorizam muito a independência. Eles amam a autonomia e veem a dependência como um sinal de fracasso, algum tipo de defeito, uma falta de planejamento adequado ou de ambição. Nós, cristãos, em específico, podemos interpretar a necessidade física, financeira ou espiritual como um sinal de que Deus retirou sua bênção de sobre nós por causa de alguma falha nossa. Mas por que temos essa visão? É quase como se o nosso entendimento não conseguisse separar a presença da necessidade da presença do pecado. Mas o pecado é a causa da necessidade humana? Uma rápida explicação sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis responde a essa pergunta com um ressonante não. No Éden pré-queda, Adão e Eva foram criados para terem necessidades. Mesmo antes do fatídico colher do fruto proibido, eles dependiam de Deus para o ar em seus pulmões, para a comida em seus estômagos, para a água, terra e luz. Eles tinham necessidades, tanto físicas quanto espirituais, antes de o pecado entrar em cena. Deus os criou com necessidades para que, em sua insuficiência, pudessem se voltar para a fonte de tudo o que é necessário, reconhecessem sua necessidade e lhe adorassem. Ao invés disso, eles buscaram por autonomia. Como eles, nós vemos a necessidade humana como uma falha e a autossuficiência humana como uma conquista recompensadora. Tornamo-nos malabaristas. Com a vida entrando em colapso por todos os lados, nós colocamos um sorriso no rosto e dissimulamos durante o domingo na igreja, negando nossa necessidade por autenticidade. Nós fazemos um novo empréstimo negando nossa necessidade por estabilidade financeira. Nós ignoramos nossos sintomas de doença, negando nossa necessidade por atenção médica. Nós trabalhamos até tarde, negando nossa necessidade por descanso. Nós passamos fome para entrar no manequim tamanho 36, negando nossa necessidade por comida. Eu estou bem, estou mais do que bem, e certamente não preciso de ajuda. Nós mudamos a adoração a Deus, que deveria ser o resultado de vermos a nossa necessidade, para nos voltarmos à adoração de nós mesmas, crendo que, assim como Deus, somos autossuficientes. Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou precisando dele, e ele também nos criou precisando uns dos outros. O texto de Gênesis 2 nos lembra de que não é bom que o homem esteja só. Ao invés disso, é bom que ele esteja em um relacionamento. O Novo Testamento expande essa ideia para incluir a comunhão dos crentes, comparando-nos a um corpo cujas partes dependem umas das outras e para o qual a autossuficiência é tanto ilógica quanto impensável. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, 1 Coríntios 12, 21. Nós fomos criadas para necessitar tanto de Deus quanto dos outros. Nós negamos isso para o nosso próprio perigo. Não temos necessidades por causa do pecado. Somos necessitadas por um propósito divino. Certamente podemos ter necessidades de formas pecaminosas e frequentemente confundimos a necessidade com o querer, mas não fomos criadas para sermos autossuficientes. Tampouco fomos recriadas em Cristo para tal. A santificação é o processo de aprender a crescer em dependência, não em autonomia. Desmascarando a autossuficiência. Quais são as marcas de autossuficiência na vida do crente? Como podemos saber quando paramos de depender de Deus e dos outros? Quando negamos nossa necessidade de Deus, a autossuficiência se revela das seguintes maneiras: falta de oração. Nossa autoconfiança nos leva a deixar de nos aproximarmos de Deus em petição, louvor, confissão e ação de graças. Porque acreditamos a nós mesmas a função de provedora, deixamos de conversar com o nosso verdadeiro provedor. Esquecimento. Como Israel no Antigo Testamento, esquecemos-nos da inegável provisão de Deus no passado. Como Israel, confiamos nossas necessidades atuais e futuras ao ídolo do eu, o qual adotamos da cultura ao nosso redor. Raiva nas provações. Quando as dificuldades nos forçam a encarar nossos limites, sentimos raiva em ver a nossa necessidade exposta. Somos incapazes de considerar nossas provações como motivo de alegria, Tiago 1, versículo 2. Vendo-as como um veredito sobre a nossa fraqueza, ao invés de uma oportunidade para aprender a dependência de Deus. Falta de convicção de pecado pessoal. Tornamo-nos cada vez mais incapazes de reconhecer nossa necessidade pessoal por perdão.
Quando ouvimos um sermão ou lemos uma passagem das Escrituras, achamos que são admoestações generalizadas ao invés de personalizadas. Quando negamos a nossa necessidade de outros crentes, a autossuficiência se revela das seguintes formas: evitamos a comunidade cristã. Porque não queremos nem acreditamos que precisamos de ajuda, nós não separamos lugar em nossas vidas para desenvolver relacionamentos profundos e autênticos com outros crentes. Dissimulação. Quando temos que interagir com outros crentes, nós dissimulamos o real estado de nossas vidas para preservar a nossa autonomia. Falta de prestação de contas. Crendo na nossa própria mentira de que temos tudo sob controle, nós ficamos cada vez mais indispostas a pedir ou a receber conselhos ou correção de outro crente. Quando recebemos um parecer não solicitado acerca de nosso pecado, nós o rejeitamos. Falta de humildade. Nossa crescente dependência de nós mesmas produz crescente incapacidade de pedir ou receber a ajuda de outros, mesmo quando nossa necessidade é óbvia. Quando recebemos ajuda não solicitada, sentimos-nos envergonhadas e até ressentidas. Exaustão. Quando recusamos pedir ou aceitar ajuda, nós excedemos os nossos limitados recursos físicos e emocionais, vivendo em constante estado de ansiedade e cansaço. Derrubando o mito da autossuficiência humana. Não é irracional lidar com a nossa vulnerabilidade com o desconforto. Nossas necessidades humanas são reais e não sabemos de que maneira ou em que momento elas serão atendidas. Os evangelhos contêm numerosas histórias de Jesus atendendo a necessidades físicas milagrosamente. Ele satisfez a fome física de 5.000 pessoas. Ele restaurou a saúde ao doente e a integridade ao aleijado. Ele transformou mares perigosos em águas seguras. Ele até mesmo trouxe mortos de volta à vida. Esse mesmo Jesus, que em sua deidade miraculosamente atendeu às necessidades de tantos, ele mesmo conheceu em sua humanidade o que significava ter necessidades. O Jesus humano experimentou o amplo leque das necessidades humanas. Ele precisou de comida, água, ar, abrigo e vestimenta. Ele precisou de descanso. Ele precisou da comunidade, do consolo de seus discípulos. Mesmo o Deus encarnado não era uma versão humana do coelhinho da Duracell. É verdade que Deus não pode ser tentado, porém Jesus, em sua humanidade, foi tentado de todas as formas como nós somos. E ele nos deixou um exemplo de como responder à tentação resultante da necessidade. Faminto e sedento após 40 dias de jejum, enfraquecido por sua necessidade, Jesus respondeu às ofertas de autonomia de Satanás, afirmando a toda suficiente vontade de seu Pai. Não é de se maravilhar que a Bíblia ordene o jejum. O jejum nos lembra rapidamente de nossa necessidade, de nossa total falta de autossuficiência. É uma via expressa para reaprender os nossos limites. E o mesmo se dá com o sofrimento, uma verdade da qual Jesus também foi testemunha. Em seu grande momento de necessidade física, no sofrimento excruciante da crucificação, Jesus entregou seu espírito nas mãos do seu Pai. Por que Jesus alimentou e curou e ressuscitou mortos e acalmou as águas? Porque, atendendo àquelas necessidades físicas, ele nos apontava para as nossas maiores necessidades espirituais. Em seu maior momento de necessidade física, ele atendeu à nossa maior necessidade espiritual, morrendo em nosso lugar. Pela punição que estava sobre ele, nós fomos alimentadas com o pão da vida, curadas da doença do pecado, ressuscitadas da morte espiritual e restauradas à paz com Deus. E fomos unidas à comunidade e ao consolo da igreja. Nossa maior necessidade foi atendida de uma vez por todas. Quanto mais suprirá Ele todas as nossas necessidades menores, de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então lance fora o malabarismo, o coelhinho rosa da idolatria da autossuficiência. Somente Deus é autossuficiente. Somente Deus não tem necessidades. Você as tem, assim como o seu próximo. Não hesite em louvar a Deus por ele ser tão diferente de você nesse aspecto. Não hesite em confessar a ele a sua tendência de confiar em seus próprios recursos ao invés de reconhecê-lo como seu provedor. Não hesite em confessar suas necessidades a ele e pedir que as atenda. Não apenas isso, mas também não hesite em pedir a ajuda de outros e em recebê-la graciosamente quando lhe for dada. Não hesite em se oferecer para atender às necessidades de outros, antes mesmo que eles tenham a oportunidade de pedir-lhe, inclusive daqueles que não fazem parte da família de Deus. Quem sabe se, ao atender algumas de suas menores necessidades, você abrirá a porta para uma conversa sobre a maior necessidade de todas. O reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Seu rei nos atende e nos salva, não em nossa autossuficiência, mas em nossa miséria.
Bem-aventurados aqueles que têm necessidades, e mais bem-aventurado é aquele que supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Versículos para meditação. Salmo 50, versículos 7 a 12, Atos 17, versículos 24 a 25, Filipenses 4:19, Hebreus 1:3. Perguntas para reflexão. Por que é importante para nós reconhecermos que somente Deus é autossuficiente? Em qual sentido você tem sido tentada a acreditar que Deus necessita de você? Em quais áreas você é mais suscetível a acreditar que não precisa dele? De qual necessidade humana você mais se ressente? Como essa limitação poderia servir para o seu bem e para a glória de Deus? Quais marcas de autossuficiência discutidas neste capítulo você tem visto em sua própria vida? Liste-as. Oração. Escreva uma oração ao Senhor pedindo-lhe que mostre a você como suas próprias necessidades podem ensiná-la a depender dele. Louve-o por ele não precisar de coisa alguma e ainda assim suprir todas as necessidades. Agradeça-lhe por atender à sua maior necessidade através da obra de Cristo. Peça-lhe que ensine você a reconhecer a bênção da necessidade humana como um lembrete da permanente fidelidade de Deus em sustentar seus filhos.